Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui no canal Frônesis para abordar o tema PIBID, Projeto de Iniciação à Docência. Eu, Silvana Mangabeira, professora com licenciatura em Língua Portuguesa e pós-graduada em Gestão Pública, atualmente exercendo a função de tutora escolar na Secretaria Municipal de Educação de Petrolina. E estamos aqui hoje, nessa manhã, com os professores e ex-bolsistas do programa para conversar um pouco sobre esse assunto. Estamos aqui com a professora Mônica, professor Francisco e professora Kaline. Professora Mônica, licenciada em Química, especializada no ensino de Química e atua no curso de licenciatura em Química no IF Sertão Pernambucano. Atual coordenadora de área do subprojeto de Química. Professor Francisco, formado em Sociologia, atualmente professor da mesma disciplina em Escola da Rede Particular de Ensino Básico. Professora Kaline, licenciada em História, com especialização em História, Grego, atua como professora na rede particular e professora substituta na UPE. Eu gostaria de conversar um pouco mais, aprofundarmos um pouco, e para isso vou passar a palavra para a professora Mônica. Bom dia a todos, né? Falar do PIBID é sempre um grande prazer. O PIBID, ele se deu início em 2007 e ele é um programa de iniciação à docência financiado pela CAPES, né? Que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior. Dentro desse programa, a gente tem o coordenador de área, o supervisor e o aluno ID, né? Então, o aluno que está na licenciatura, ele vai precocemente para as escolas desenvolver atividades. Então, mesmo antes do estágio, ele já vai ter o prazer de ir para as escolas e iniciar a sua docência, conhecer a realidade escolar. Ambos participantes, eles recebem bolsas, né, que é pelo financiamento do MEC, e exerce essas atividades pedagógicas, geralmente com projetos, aí vai depender de cada subprojeto. Certo, muito bem, professora Mônica. Eu gostaria, inclusive, de saber de vocês, dentro de todos os projetos desenvolvidos nas escolas, qual deles vocês destacariam que foi de grande relevância? Eu gostaria que cada um de vocês falasse um pouco sobre isso. Bom dia, meu nome é Francisco, sou professor de Sociologia, como a Silvana bem já colocou. Fui bolsista do PIBID durante 4 anos, no projeto que eu atuava da Univasf, do PIBID de Sociologia, em uma das escolas públicas, junto com os outros estudantes. Podemos observar lá que havia nessa escola um trabalho com surdos, e aí nós, em equipe, acompanhamos a sala durante um tempo e pudemos perceber que, apesar do esforço para integrar estudantes que são surdos com os não surdos, você tem ainda algumas dificuldades. Então, mediante isso, a gente, conversando com a professora supervisora da escola, articulamos uma reunião para poder criar um projeto para poder mostrar algumas outras atividades para a própria professora, né, que pode integrar mais os estudantes surdos com os não surdos. Então, a gente elaborou um teatro, a gente elaborou algumas séries de palestras falando sobre a questão do que é o surdo, porque ainda há uma grande confusão entre até a própria nomenclatura, o mudo, o surdo, não é? Então, isso foi em torno de 2 meses que a gente executou esse projeto, e o ganho foi que, primeiro, o esclarecimento, né? Acho que o PIBID, ele provoca essa ideia do esclarecimento, tanto do professor na escola como dos estudantes e dos próprios bolsistas, né? Enquanto a realidade escolar, e formas de elaborar, assim, intervenções e projetos que possam fazer com que integre os alunos e melhore o ensino, né, em algum sentido. Que bom, professor. Então, é isso, eu acho. Com a palavra agora, eu gostaria de ouvir a professora Kaline. Bom dia. A minha experiência no PIBID durou 3 anos, foi na Universidade de Pernambuco, no curso de História.
E lá nós temos a divisão do projeto em 2 tipos. Nós temos o específico e nós temos o interdisciplinar. No meu caso, eu trabalhei com o interdisciplinar, que envolve trabalhar a temática do sertão, né? Relacionando com a geografia, a matemática, a biologia. E durante a formação do grupo e várias discussões, nós tivemos que fazer um trabalho em conjunto com alunos de matemática. E a proposta era, na verdade, você tentar relacionar a matemática e a história dentro dos assuntos que eram ministrados para os alunos do ERENC, que é a Escola Otacílio Nunes, lá na Areia Branca, escola pública. E dessa forma, você colocar em prática o aprendizado cultural e o aprendizado científico. Então, esse projeto ele se baseou na busca pela etnomatemática, que é uma matemática voltada para a questão da identidade cultural. E nisso, os alunos eles tiveram que produzir um documentário com assentados, né, do Mandacaru, a zona rural do município de Petrolina, e dessa forma entender como a prática no cultivo, na plantação, é usada a matemática e relacionar com o científico, o que eles têm em sala de aula. Então, esse trabalho ele buscou, na verdade, se ter um caráter motivador do aluno, e ele sai um pouco na verdade, dessas paredes, né, do ensino da matemática sempre regular, sem uma finalidade mesmo proposta. Então, deu-se para perceber que foi um mecanismo cultural muito importante para esses alunos, e também a questão da aprendizagem, né? Então, a partir disso, o PIBID ele fornece essas experiências com comunidades externas e também com a comunidade interna escolar. Professora Mônica, e você, que tanto como ex-aluna, né, e atualmente como coordenadora, qual desses projetos desenvolvidos você destacaria, né, que foi assim de grande relevância? Gostaria muito de ouvir a sua experiência. Como você mesmo está dizendo, né, a gente dentro aí já de um projeto desde 2013, 2011 no IF Sertão, como bolsista eu tive vários projetos interessantes. Agora, como coordenadora de área, eu lembro do projeto que foi desenvolvido na escola em MAF. A escola ela tinha um laboratório de química, mas estava todo ainda guardado em caixas. Então, esse projeto desenvolvido na escola foi uma parceria bastante gratificante, porque os alunos puderam tirar esse laboratório dentro das caixas. Foi montado um laboratório junto com os alunos da escola. E aí, depois do segundo semestre, foram realizadas atividades de aulas, né? Aulas preparatórias para o Enem, mas não aulas de modo tradicional, e sim com experimentações. Então, houve assim uma grande participação dos alunos. E depois a gratificação para a gente também foi eles terem agradecido pela a boa pontuação na disciplina de Química, né? A gente sabe que o Enem não depende só da disciplina de Química, mas nós constatamos que eles se saíram muito bem depois desse projeto. Então, foi um dos projetos que a gente teve grande alegria de participar. Que bom, maravilhoso, né? A gente hoje poder estar falando sobre um assunto assim bem importante, né? E aí eu gostaria de ouvir de vocês qual a importância do PIBID na formação docente no Brasil. Eu gostaria que cada um de vocês relatasse um pouco ou a importância, né, dessa formação docente no Brasil. Bom, eu pego a citação do Nova quando ele coloca que a formação do professor ele se caracteriza pela construção da identidade profissional. E eu acho que o PIBID ele possibilita isso. Além dele incentivar que a professores da educação básica e estudantes que estão em graduação tenham essa oportunidade de vivenciar, né, a prática profissional, além dessa que é totalmente diferente do estágio, isso valoriza a nossa identidade, né? Porque o aluno ele se sente mais pertencido a esse espaço educacional. Então o PIBID ele traz essa questão mesmo de integração, de estimular a educação
superior, né, com a educação básica e que envolva também a comunidade. Né? Isso além de possibilitar uma melhoria na qualidade da educação. Bem, Silvana, falando, agora eu vou falar um pouco como bolsista ID, né? Bolsista de iniciação à docência, que eu tenho essa felicidade de poder participar das duas faces do PIBID, né? O PIBID como coordenadora de área e bolsista. Como bolsista, como aluno da licenciatura que fui, muitas vezes quando a gente chega no estágio, né, obrigatório dos cursos, a gente se acha meio perdido dentro da escola. Com o PIBID, não. Com o PIBID, eu tive a oportunidade de ter um apoio total, né? A gente tem um supervisor dentro da escola. Então, foi feito todo um projeto, o que é que ia ser trabalhado na época que eu fui bolsista. Então, a gente constrói realmente o docente, né? Junto com essa parceria. Imagine você ter um projeto onde você vai ter o professor da graduação lhe apoiando, um professor da educação básica com toda a sua vivência de educação básica, com toda a sua experiência, poder passar isso para um aluno de iniciação, né, a docência, um aluno que está iniciando a carreira docente. Então, foi maravilhoso, né, o programa. Eu só tenho que dizer que na minha formação contribuiu demais. Hoje, eu sei que sou uma professora, posso dizer assim, mais bem preparada pela minha passagem no programa, né, no PIBID. E eu sei que a gente vem aí com uma levada de docentes com outra experiência, com um outro olhar diferenciado. Esses bolsistas que puderam passar pelo programa desde a sua implantação em 2007. Então, eu acho que é um programa que ele está, né, na verdade, influenciando demais a formação dos docentes. E a gente está aí, ultimamente, com uma incerteza ainda, né? Com esse novo programa que o MEC vem colocando como a residência pedagógica. Ele ainda não está bem claro para a gente como é que vai ser, se realmente é uma continuação do PIBID ou é um novo programa ou somente uma nova nomenclatura. Mas eu tenho certeza hoje que, como coordenadora de área e ex-bolsista, que o PIBID, ele é, assim, um ganho enorme para o país, para a educação básica, né? Para a formação de professores. Que bom, professora Mônica, fico muito feliz em ouvir isso. E você, professor? Então, a questão da docência, né, a importância do PIBID, a palavra estudar, né, a gente pode encontrar como sinônimos dela a palavra examinar, explorar, analisar, averiguar, indagar e investigar. Eu acho que a principal contribuição do PIBID é isso, é fazer com que o docente, o jovem docente, né, ainda no início, segundo período, ele é estimulado a investigar, né, aquilo que ele às vezes fica só na sala de aula com o professor, na universidade. Então ele vai para o ambiente que ele vai ficar durante a vida dele toda, praticamente. Então ele vai conhecer aquela realidade, vai conhecer como é os estudantes, ele conhece como é que o professor atua, e aí ele pode criar uma imagem do que é o ser professor. Até se perceber como tal, não é isso? Justo, que infelizmente só a sala de aula, durante vários anos na graduação, não permite isso. Porque o que você tem é o professor que você está aprendendo ali, mas aquele professor está no ambiente universitário. A sala de aula é outra coisa, a escola, né? Não estou dizendo que a universidade não tem seu papel, mas é um outro momento. Então a gente é forçado a ir para aquela área que é onde nós vamos atuar de fato. E aí você começa a perceber alguns detalhes e as leituras que se faz na sala de aula, você começa a ver que não é exatamente aquilo, né? Então aquilo serve como uma base para que você compreenda. E aí você vai formando o seu ser professor nesse sentido, não é? Então eu penso que o PIBID, nesse sentido, ele é importante, né? Porque dá já de antemão uma visão do que eu posso ser após a universidade. E isso me ajuda a definir, de fato, eu quero ser professor ou não ser professor. E hoje eu me considero alguém que ainda continua buscando aperfeiçoar a ideia de ser professor, né? Ou seja, nos traz uma clareza, não é verdade? Nos ajuda a perceber dentro desse contexto. Pois bem, muito obrigada, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, agradecemos e encerramos aqui mais um programa nesta manhã. Muito obrigada a todos, tenham todos um bom dia.